Olá, galera, tudo bom? Vamos corrigir as nossas atividades hoje, certo? Então, a gente vai estar compartilhando a tela aqui e corrigir as atividades. Tema muito bom de se trabalhar sobre a questão da fome, mercado mundial de alimentos. As atividades que foram enviadas para vocês dessa vez foram do livro didático, né? E a gente vai estar, então, corrigindo as nossas atividades aqui por meio de vídeo hoje, ok? Então, que a nossa imagem aqui já é bem sugestiva para o nosso tema, né? Que a gente tem bancas de frutas aqui, ó, bem fartas. E aqui não mostra bem, porque a imagem reduziu um pouco, mas se a gente ampliar, a gente vai ver que o pessoal está jogando o resto das frutas e verduras no final da feira ali, tá? Então, assim, ó, uma coisa que a gente já problematiza logo no início aqui dos nossos exercícios, essa questão do desperdício dos alimentos, né? Qual a finalidade da produção desses alimentos? Não é? É o capitalismo. A finalidade de se produzir para vender. E o que sobra acaba sempre, muitas vezes, não sendo tão bem aproveitado. Alguns programas utilizam o resto dos alimentos da feira, fazem toda uma reutilização, levam para entidades, mas isso nem sempre acontece, infelizmente. Vamos lá? Bora corrigir. Vamos ser rápidos, vamos ser breves. Então, olha só. Deixa eu pegar só uma canetinha aqui para a gente marcar. Então, vamos nessa. Opa, isso aqui não. Certo? Quais são as principais regiões agrícolas do mundo? Então, assim, a gente viu no livro, né? Falamos das principais regiões agrícolas do mundo, certo? A gente mostrou um mapinha ali, marcando quais são essas principais. Então, ele quer saber isso. E identifique os produtos que mais se destacam em cada uma delas. Então, vamos lá. Estados Unidos e Canadá predominam o predomínio de monoculturas agrícolas intensiva e rebanhos numerosos. Europa, predominância de policultura intensiva. Lembra de poli? Muitas culturas. A monocultura, um único produto. No caso, Estados Unidos e Canadá. Na Europa, né? Então, é a policultura intensiva, que usa muito agrotóxico, que é destinada muitas vezes para o mercado externo, tá bom? Então, frutas, legumes, aves, gado leiteiro. A América Latina, nós aqui no caso, né? Nas pequenas e médias propriedades destacam produções de alimentos básicos, certo? Milho, mandioca, batata, feijão. Nas grandes propriedades prevalece a monocultura comercial, certo? Destinada ao comércio. Ou plantations, que são aquelas grandes produções destinadas à exportação que produzem o quê? Os commodities. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. África subsaariana, predomínio do cultivo de produtos tropicais nas grandes propriedades e de gêneros de subsistência nas pequenas propriedades. E áreas comunais, que são áreas que há o cultivo em conjunto das famílias, da comunidade ali para produzir os seus alimentos. Sul, Sudeste e Leste Asiático. Destaque para a risicultura e para o cultivo de produtos tropicais. Ok? Então, aqui a gente tem as principais regiões agrícolas do mundo, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, África subsaariana e o Sul, Sudeste e Leste Asiático. E os seus produtos que eles produzem. Vamos para a próxima, então. Opa, nem tanto. A 2 a gente não ia fazer, né? Disfarça. Então, é por isso que a gente já pulou para 3 aqui. A 2 eu dispensei para vocês não fazerem. Então, vamos lá. Com base na leitura do texto do box, da página 86, quais relações podemos estabelecer entre os conceitos de pobreza, fome e desnutrição? Então, vamos lá. Vocês vão fazer uma conexão para a gente entender qual a relação entre pobreza, fome e desnutrição. Certo? Então, assim, aqui eu coloquei com as minhas palavras. Então, talvez você não precisa nem corrigir o que você fez, por quê? Porque é com a sua palavra. Você vai escrever aquilo que você entendeu, certo? Então, aqui, ó. A pobreza é a ausência de condições financeiras que o indivíduo ou família tem para suprir as suas necessidades básicas. A pobreza, nesse sentido, pode ser entendida como carência dos bens e serviços essenciais.
Se faltam condições financeiras, consequentemente, lhe falta alimento. Em muitos casos, essa falta é tamanha que leva o indivíduo ao estado de desnutrição. Isso é uma realidade que nós vemos muito nos países africanos, mas nós também temos muito na América, né? Na América Latina, no nosso Brasil também, principalmente ali na região Nordeste, certo? Que existem muitas famílias, sim, em estado de desnutrição. Nós temos um alto índice de pessoas com desnutrição na América Latina, tá? Então, qual a relação? Pobreza é falta de condições, não é? É quando o indivíduo ele não tem essas condições financeiras para suprir suas necessidades básicas. Então, se lhe faltam essas condições, logo vai lhe faltar o alimento. Se falta o alimento, esse indivíduo não vai conseguir suprir as necessidades de nutrientes que o seu corpo necessita. Consequentemente, vai chegar o quê? O estado de desnutrição em muitos casos, que a gente vê pessoas morrendo, infelizmente, né? Ainda nos dias de hoje, com tanta produção de alimento, tanto alimento sendo jogado fora, tem gente morrendo de fome. Como diz a música, né? Não é que país é esse, né? Não estou falando mal do nosso país, mas só assim o mundo, né? Que situação é essa, né? Porque tem a música, né, que diz que país é esse, né? Mas no caso aqui é o mundo todo, porque não é só aqui. Vamos para a próxima? Então vamos lá. 4. O que significa população em estado de desnutrição? Basicamente, a gente já falou tudo ali na outra questão, né? A população em estado de desnutrição é quando falta alimentos para suprir as necessidades diárias de nutrientes, sendo a deficiência de calorias ou demais nutrientes essenciais. Aí o corpo começa a entrar o quê? Em falência, né? Se faltam nutrientes, numa criança, por exemplo, faltam nutrientes, essa criança vai ter problema de crescimento, ela vai ter problema de aprendizagem, certo? Vai ter problemas todo no seu desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo. No indivíduo adulto, né, vai começar a faltar os nutrientes, pode ter o quê? Falta de vitamina, vai começar a ter queda de cabelo, vai começar a ter uma magreza extrema, certo? Então, é basicamente esse ponto aí, infelizmente, né, para a gente visualizar o que é a desnutrição. Com base no estudo do capítulo, relacione 3 fatores que estariam causando o problema da fome no mundo na atualidade. Então, com base no nosso estudo, vamos elencar aqui 3 principais fatores, né, de acordo com o nosso estudo, que diz o porquê da fome no mundo, tá bom? Vou até pegar uma canetinha para a gente destacar aqui. Primeiro, a questão da fome no mundo está relacionada, olha só, ao modelo de desenvolvimento agrícola adotado pela maioria dos países, principalmente os países subdesenvolvidos, não é, que adotam um modelo de produção agrícola em larga escala, voltada para o mercado, né, uma agricultura comercial e que não supre as necessidades básicas da sua população. Ela acaba ficando relegada a um segundo plano. Esse modelo, cadê minha coisinha? Esse modelo desrespeita o modelo de agricultura de subsistência, aquela agricultura, né, dos pequenos proprietários, das comunidades, né, que plantariam ali para o seu sustento. Ele desrespeita isso a partir do momento que os pequenos produtores não têm acesso à terra para produzir, para plantar, para tirar dali o seu próprio alimento. Então, eles são o quê? Desfavorecidos, né? E uma grande parcela dessa população rural e das pequenas comunidades, infelizmente. Outro fator é o aumento significativo da ascensão social de boa parte da população para a classe média. Uma boa parte da população conseguiu, vamos dizer assim, se ascender, melhorar na sua classe social, foi lá para a classe média. E essa população, ela compra, ela consome, certo? E isso gera o quê? Esse mercado competitivo de querer produzir para essa população, relegando então aquela população mais pobre a não ter condição de ter acesso a esses produtos. Esses produtos voltados para a agricultura comercial é voltado muito para a produção, para vender para a indústria, para vender o quê? Produtos enlatados, produtos processados, o que a maioria dessa população mais pobre não tem condição
de comprar, de ter acesso. Tá? Então, esse é um dos grandes motivos da pobreza no mundo na atualidade, né? É o crescente consumismo da população. Beleza? Vamos que vamos. Falta pouco. Sexta questão. Vamos falar um pouquinho sobre os commodities, né? O que são os commodities? O que é isso, professora? Olha só, quais são os principais commodities que nós temos aqui no Brasil? Petróleo, laranja, minério de ferro, café são alguns exemplos de commodities produzidos pelo Brasil. O termo commodities vem da língua inglesa e, no sentido literal, significa apenas mercadorias. São mercadorias, a laranja é uma mercadoria, o petróleo, o minério de ferro, e eles são produzidos em uma larga escala com o intuito de atender ao mercado externo. E aí, na nossa resposta, de acordo com nossos estudos, está aqui, ó. Commodities são alimentos e matérias-primas que alcançam elevado valor de comercialização. Tá? Um dos grandes destaques do commodity é isso, o valor de comercialização, certo? Ele tem um elevado valor no comércio, no mercado externo, internacional, e são negociados em centros financeiros e bolsas de valores, certo? Então, esses alimentos, essas empresas como Petrobras, as empresas mineradoras, né? Elas têm ações e esse mercado movimenta, né? A gente quase não conhece muito essa realidade dos mercados, das bolsas de valores, mas esses produtos, os commodities, eles alimentam isso e alimentam a economia, tá bom? Bora para a próxima, então. Então, sempre que a gente fala dos commodities, a gente lembra do produto destinado ao mercado externo, que são produtos que têm um grande valor no mercado. 7. Cite os commodities de maior destaque no mercado mundial de produtos agrícolas. Então, os commodities de maior destaque no mundo, né? Os commodities de maior destaque no mercado de produtos agrícolas são soja, milho, trigo, café e algodão, tá? A soja, principalmente, tá aqui no primeiro, né? Aí ele pede pra gente, ó, o estado onde você vive é produtor de commodities? De quais? Sim, o estado de Goiás é produtor de commodities. E quais são esses commodities, né, que a gente produz aqui no estado de Goiás? Goiás é um dos maiores produtores de tomate. Tomate é commodity, professora? Não vende aqueles caminhões lotados de tomate que chega lá na empresa e não vai fazer o extrato, né? O molho de tomate, o ketchup, beleza? Milho, soja, certo? Então, o estado de Goiás é um dos maiores produtores, né, do tomate, do milho e da soja no Brasil, responsável por 33% da produção nacional do sorgo. A gente quase não conhece isso, né? O sorgo é muito parecido com a soja. Eu principalmente não conheço o sorgo pessoalmente. Goiás é o principal produtor desse grão no país. Outros cultivos importantes são algodão, cana-de-açúcar, café, arroz, feijão, trigo e alho. A cultura do alho, o plantio do alho é interessante que ele usa muita mão de obra braçal, certo? Ele quase não tem a técnica, o maquinário na produção do alho. Então, ele usa muito a produção braçal. Ok? Oitava questão. Qual é a importância dos commodities no mercado mundial de alimentos, de produtos agrícolas, aliás, né? Então, qual que é a importância dos commodities? A gente já viu que os commodities, ele impulsiona as bolsas de valores, eles impulsionam o quê? As economias dos países. Mas vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Os commodities têm grande importância no mercado mundial de produtos agrícolas, pois são a base da economia de diversas nações, como o Brasil, por exemplo, que é impulsionado, né, pelo agronegócio, né? Um dia eu fiz uma prova e perguntei lá na prova assim, o que é agronegócio? Aí o aluno muito esperto colocou, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Então, o agronegócio, ele é a grande menina dos olhos da economia do nosso país, certinho? Então, a variação de oferta e procura no mercado internacional faz as cotações de preços dos commodities serem instáveis, o que influencia diretamente a economia dos países exportadores. Então, não é um produto que está com preço estabilizado, né? Às vezes vai depender o quê? Da safra, da chuva,
tempo, do clima, de tudo isso. Vai depender muito essa variação desse produto no mercado. A gente está vendo hoje, por exemplo, a alta elevada no preço dos alimentos. Por quê? Por causa muitas vezes, do clima, das variações, ok? As commodities são bens de consumo mundial e, por isso, são comercializadas em todo o mundo em bolsas de valores. Países que produzem determinado commodity a exportam para outros países e a sua comercialização é global. Ok? A nona questão, eu passei 2 vídeos para vocês com a mesma temática, só com 2 pontos de vista diferentes, né? Um vídeo, esse primeiro aqui, a pessoa está perguntando o quê? Você sabe de onde vem a sua comida? E no outro vídeo é como se fosse uma resposta a esses vídeos. É uma série de vídeos, esse aqui, tá? E aqui ele pergunta, você sabe mesmo de onde vem a sua comida? Nesse primeiro vídeo, a apresentadora, o que eles querem passar é problematizando esse mercado mundial de alimentos e que, vamos dizer assim, desvaloriza, não olha para a população no geral, mas olha para o mercado, para a produção, né? Então, ela faz uma crítica a esse sistema de produção que acaba tanto afetando o social das pessoas, como tira o seu emprego, não é? Dos pequenos proprietários, dos pequenos produtores. Esses trabalhos no campo acabam sendo substituídos pela máquina. Há também a inserção de muitos produtos tóxicos na terra, que vai danificando e prejudicando o solo, a gente sabe disso, e prejudicando também o meio ambiente, as queimadas, né, que são utilizadas, o uso dos pesticidas, a retirada dessa vegetação. Então, faz toda uma crítica a esse sistema, tanto aos impactos sociais quanto ambientais. E o outro vem retrucando isso e mostrando que o agronegócio também trouxe emprego, também gerou emprego, e que ele movimenta a nossa economia, que é a grande menina, né, que movimenta a economia do nosso país. Então, há 2 lados da mesma moeda aqui, para a gente ver e analisar e fazer uma crítica com a nossa opinião, com a opinião de vocês. Então, é uma resposta pessoal. Eu produzi uma pequena resposta aqui, mas acabei falando basicamente tudo aqui, né? Então, olha só, falando sobre os vídeos. No primeiro, a apresentadora mostra o lado perverso da agropecuária, da indústria dos commodities, um modelo voltado para a exportação, que faz o uso intenso de produtos químicos, acarretando sérios problemas, tanto para o ser humano que consome esses produtos, como para o meio ambiente, que é afetado diretamente pela aplicação dos mesmos. Já o segundo vídeo mostra o lado positivo do agronegócio, no que tange o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, como o Brasil, letra minúscula, está errado, e os benefícios na geração do emprego. Então, há essas 2 visões aqui. Vou pedir para vocês produzirem um texto, vai ser mais extenso um pouquinho do que isso, né? Então, galera, no mais, é o que nós tínhamos para falar hoje, tá certo? Sobre as questões do mercado mundial de alimento e a fome no mundo. É um tema muito bom de se trabalhar, que leva vocês a pensarem, a ter uma visão crítica das coisas, né, e do mundo que nos cerca, do que está se passando, ok? Então, deixa eu interromper aqui. Para quem fez tudo, boas férias. Para quem não fez, vamos fazer, que ainda dá tempo, tá? Tchau, tchau.